sou o professor Vicente Arruda e vamos para mais uma aula no canal Aula na Tela. Vamos lá! Hoje nós vamos ver o verbo to be de uma forma diferente. Nós vamos estudar o verbo to be em um texto, tá? Então nós vamos começar a ver como aplicar o verbo to be dentro de frases em textos. Nós temos um texto simples, com frase simples, com o uso do verbo to be, e o texto tem como título Mike e Anna. Vamos ler. Acompanhe a leitura. Anna is 20 years old. Mike is 25 years old. They are friends and they are living in the same city now. Anna is a teacher. Mike is a doctor. They are great people and love their jobs. Anna is very happy today because she is going to visit her grandmother, who lives in another city. Mike is happy for Anna. Mike and Anna aren't married, but they would like to get married as they are still young. I hope Mike and Anna can find someone who will make them happy. They are also my best friends and I wish them well. Então, pessoal, nesse texto, tá, eu vou fazer mais uma vez a leitura do texto compassado, devagar, e nós vamos explicar algumas partes dele, ok? Vamos lá. Então, o título, como vocês podem observar, Mike and Anna, são dois nomes próprios, nomes de pessoas, né? E eles são os personagens desse texto. Vamos lá. Anna is 20 years old. Então, a primeira dica para você. Nós temos aqui um sujeito simples, Anna. O verbo to be is. Então, para um sujeito simples, você vai usar o verbo to be is. Anna is 20 years old. Anna tem 20 anos de idade. O verbo to be, como você conhece, é o verbo ser ou estar. Mas ele tem algumas funções além dessas duas traduções. No caso do uso de idade, você vai usar o verbo to be. Como nós temos aqui nesse primeiro exemplo. Anna is 20 years old. Anna está com 20 anos, ok? Mas você pode traduzir que Anna tem 20 anos. Mike is 25 years old. Mike tem ou está com 25 anos de idade. They are friends and they are living in the same city now. Agora nós temos o pronome they, eles ou elas, que pede o verbo to be are. Eles são amigos e eles estão vivendo ou morando em uma mesma cidade agora. Aqui, neste caso, nós temos uma formação de uma frase que está no presente contínuo. Tem o sujeito, o verbo to be, o verbo principal com o ing e o restante da frase. Mas isso aí nós vamos falar lá na frente sobre o presente contínuo, que também utiliza o verbo to be. Continuando, nós temos Anna is a teacher. Anna é uma professora. Mike is a doctor. Mike é um médico, um doutor. They are great people. Eles são ótimas pessoas. And love their jobs. E adoram seus trabalhos. Anna is very happy today. Anna está muito feliz hoje. Porque she is going to visit her grandmother. Porque ela vai visitar a avó dela. Who lives in another city. Que mora em outra cidade. Mike is happy for Anna. Mike está feliz por Anna. Aqui, novamente, o exemplo do sujeito simples, Mike, com o verbo to be is. Mike está
feliz por Anna. Mike and Anna aren't married. Agora nós temos aqui um sujeito composto. Mike and Anna, duas pessoas. Neste caso, usamos o verbo to be, are. Nesse exemplo, esta frase é negativa, aren't. Aqui nós temos a junção de are mais not, que forma aren't. Mike e Anna não são casados, married, casados. But they would like to get married. Mas eles gostariam de se casar. As they are still young. Como eles ainda são novos, jovens. I hope Mike and Anna can find someone who will make them happy. Eu espero que Mike e Anna possam encontrar alguém que os façam felizes. They are also my best friends. Eles também são meus melhores amigos. And I wish them well. E eu os desejo tudo de bom, tudo bem, tá? Então aqui nesse texto, um texto simples com frases curtas, com o uso do verbo to be, principalmente aqui no caso com o sujeito simples, que usa o verbo to be is, um sujeito composto que usa o verbo to be are, ok? Então, o verbo to be, mais uma vez, verbo ser ou estar, vocês sabem que ele tem três formas no presente, que é am, is, are. O verbo to be, am, ele é exclusivo para o pronome I, eu. I am, eu sou ou eu estou. O verbo to be is, que nós podemos dizer que é usado no singular, que ele é usado para os pronomes he, she, it e para um sujeito simples. E o verbo to be are, que é usado no singular com o pronome you e, na maioria dos casos, né, no plural com os demais pronomes we e they e sujeitos compostos. Tá? Então, na verdade, o verbo to be are, ele pode ser usado no singular, sabendo que o you pode ser você ou vocês, né? A segunda pessoa, you, tanto pode ser singular quanto plural, tá? E, dessa forma, o verbo to be are, ele tem essa característica do uso no singular. You are, você é ou você está. You are pode ser vocês são ou vocês estão, ok, pessoal? Então vamos ver aqui algumas perguntas sobre o texto. Vamos lá. Aqui, ó. Why is Anna happy? Por que Ana está feliz? Então você vai dar uma olhadinha novamente no texto e vai marcar a opção correta, tá certo? Nós temos agora esse texto com o título Yesterday, que significa ontem. Já dá a ideia de passado, né? Então, obviamente, as frases estarão no passado, tá? Vamos fazer a leitura do texto. Acompanhe comigo. Yesterday, I was at my best friend's house. We were talking about the summer vacation. Last year, our summer vacation was amazing. We were really happy to talk about it. Yesterday, my best friend was a bit disappointed because this year he can't travel. He was to stay at home on his vacation because his mother is sick. She was hit by a car and the doctor said she needs someone to take care of her. Então, esse texto, né, como nós falamos, está no passado e você pode observar aqui a presença do verbo to be no passado nas suas duas formas, como nós falamos. A forma was,
que é o singular, e o were, que é o plural. Então vejamos. Yesterday, ontem, I was, eu estava ou eu era. Aqui no caso, I was at my best friend's house. Eu estava na casa do meu melhor amigo. Aqui, pessoal, eu vou abrir um parêntese para falar uma coisa para você. Você já viu que o verbo to be is, ele pode fazer a contração, a junção com algumas palavras, ficando apóstrofo S. Por exemplo, he is pode ficar his, né? Onde você acrescenta o apóstrofo S. Mas eu vou falar para você que esse apóstrofo S neste exemplo não é o verbo to be. Muito cuidado. Nós temos o que nós chamamos de caso possessivo. O que é isso? O caso possessivo, como o próprio nome diz, indica posse. Então, no exemplo aqui, caso possessivo, friend's house, a casa dos meus amigos, tá? Do meu amigo, do meu melhor amigo. Aqui está indicando que é a casa do amigo, tá certo? Então, esse apóstrofo S, na verdade, é o caso possessivo, tá bom? Depois nós podemos falar sobre isso futuramente, tá certo? Voltando para o texto. We were talking about the summer vacation. Nós estávamos falando ou conversando sobre as férias de verão. Aqui neste exemplo, nós temos o verbo to be were, que é o passado de are, tá? É uma frase no passado contínuos. Nós estávamos conversando, falando sobre ou acerca de o verão, as férias de verão. Last year, our summer vacation was amazing. O ano passado, nossas férias de verão foram incríveis. We were really happy to talk about it. Nós estamos realmente felizes em falar sobre isso. Yesterday, my best friend was a bit disappointed. Ontem, meu melhor amigo estava, ou no caso aqui podemos traduzir como teve um desapontamento, porque esse ano ele não pode, he can't viajar, travel, ele não pode viajar. He has to stay at home, ele tem que ficar em casa on his vacation, nessas férias, porque his mother, a mãe dele, is sick, está doente. She was hit by a car, ela bateu o carro e o médico, né, the doctor said, o médico disse, she needs, que ela precisa, someone to take care of her, de alguém para cuidar dela, tá? Então, o texto aqui simples, com o verbo to be no passado, o was, que é o singular, e o were, que é o plural. Vamos lá, continuando. Continuando a segunda parte do texto. Yesterday, it was very hot, and when I was my best friend's house, we drank some cold soda. It was great. I love soda. Então nós temos aqui ontem estava muito quente. It was aqui estava muito quente. And when I was, quando eu estava na casa do meu melhor amigo. We drank, nós bebemos. Drank aqui é o passado do verbo drink, beber. Então, nós bebemos some cold soda, um refrigerante gelado. It was great, foi ótimo. I love soda, eu adoro refrigerante. My best friend's mother was there and she talked with us too.
A mãe do meu melhor amigo, tá? Que de novo não é verbo to be, é caso possessivo. A mãe do meu melhor amigo estava lá e ela falou para nós também, ou conversou com a gente também, conosco, tá? She said, ela disse. She said that when she was younger, she wasn't crazy about soda. Então ela disse que quando ela era mais jovem, ela louca por refrigerante. She was crazy about wine. Ela era louca por vinho. For her, para ela, wine was the best drink. O vinho era a melhor bebida. Yesterday was a good day. Ontem foi um bom dia. Because everything was fine. Porque tudo foi bem. Então nós temos aqui quais as formas do verbo to be que podemos encontrar nesse texto. Então nós temos aqui a forma do verbo to be, was, que é o passado de is, e temos aqui também a forma were. Deixa eu achar aqui para nós. A forma were, deixa eu voltar aqui a página. Nós temos aqui a forma were, que é o passado de are, ok? Então você vai fazer uma releitura desse texto com calma, estudar esse texto observando o uso do verbo to be também no passado, ok? Então, pessoal, nós vamos fazer um exercício com o uso do verbo to be no presente. Verbo to be no presente: am, is, are, tá? Você pode também depois fazer no passado, was e were. Então, lembrando que o verbo to be is, ele é usado no singular, are é usado no plural e am é única e exclusivamente para o pronome I. Vamos lá. Um exercício como esse, pessoal, você não precisa traduzir. É só pensar um pouquinho, tá? Pensar como? O sujeito. Se o sujeito é simples, você usa o verbo to be is. Se o sujeito é composto, está no plural, você usa o verbo to be are. Então vejam aqui, ó. My name. My name aqui é um sujeito simples. Verbo to be is. My name is Luiz. Pronto. I. Pronome I. A única forma do verbo to be para I é am. I am 10 years old. Eu tenho 10 anos. Novamente, I am from Germany. Eu sou da Alemanha. Aqui, ó, my mother, sujeito simples. Verbo to be is. My mother is Mary. She, pronome she só pode ser o verbo to be is. She is from Brazil. And my father, aqui, my father, sujeito simples, is from Argentina. Pronome they. Pronome they só pode ser com o verbo to be are. They are very happy. Eles estão muito felizes. My dog. Sujeito simples. My dog is Willie. It. Pronome it também só pode ser o verbo to be is. It is black and white. Ele é preto e branco. E, por fim, mais uma vez aqui o pronome I, que só pode ser com o verbo to be am. I am very happy. Então, uma questão como essa, numa prova, num concurso, ou seja, em qualquer lugar que você achar, você não tem que pensar em traduzir, tá, pessoal? Só essa dica para você. Não precisa traduzir. Você vai usar o raciocínio apenas com o sujeito. Se o sujeito é simples, se o sujeito é composto, se o sujeito está com pronome ou com um nome.
tá bom? Faça essa observação e você nem vai precisar saber do significado da frase para responder uma questão como essa, tá bom? Então, pessoal, nós estudamos hoje o verbo to be em um texto, em dois textos, na verdade, um texto no presente e um texto no passado. O verbo to be ele é muito importante para o uso dele sozinho e também para os tempos contínuos, o presente contínuo e o passado contínuo. Ou seja, se você entendeu e sabe aplicar o verbo to be com ele sozinho, você também vai saber aplicar nos tempos contínuos, presente e passado contínuos, ok? Estude, façam esses exercícios, pratique a leitura dos textos, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Tchau!